Olá, tudo bem? Beleza, elétrico? Chegou? Renato Boldan. Tudo bem, Renato? Tudo certo? Oi, pessoas entrando. Tudo bem? Que bom, Renato. Joinha, pessoal. Você que entrou, deixa o joinha, é sempre importante. Vamos falar de Enem? Vamos pensar um pouquinho aí em Enem nessa nossa jornada, faltando aí hoje 28 dias para o Enem, certo? E se você acompanha o canal, você sabe que eu publico lá no canal todos os dias uma questão do Enem 2019 ou 2018, resolvida passo a passo, e essas questões estavam meio atrasadas nos últimos dias, porque eu tive um problema com a internet, e aí agora tudo normalizou, e hoje, daqui a 2 minutos, entra a questão normal do dia, então não tem mais atraso, mas você tem aí uma carga de questões para acompanhar. E estamos, então, a 28 dias da prova de matemática do Enem, né? Fique atento. Tem uma prova um dia antes. Eu estou falando da prova de matemática, 28 dias da prova de matemática do Enem. E eu queria saber de você, como é que você se sente em relação à prova de matemática do Enem, né? O que você está pensando, como é que você está se preparando? Eu participo de um grupo do WhatsApp em que alguém colocou lá que tinha um livro ou um site que vendia estratégias secretas para que você fizesse uma boa prova do Enem. Não existe uma estratégia secreta, na verdade, né? O que a gente tem é o quê? O que a gente tem é estudo, dedicação, muito tempo envolvido nesse processo, não há nenhuma estratégia mágica nem nada parecido. Isso é importante destacar. Se quiser colocar perguntas aqui, fique à vontade, pergunte sobre o que você quiser, use os comentários, eu estou lendo aqui em tempo real. Obrigado pela galera que vai entrando e deixando esse like, né? Isso é importante. Opa, tá aparecendo a minha presilha lá em cima. Tudo bem com você? Né? A gente nunca conversa tão de perto, então que legal que você está por aqui. O que eu acho que as pessoas ficam nesse momento aí, faltando menos de um mês para a prova de matemática, achando que existe uma fórmula mágica para você fazer essa, não só a prova de matemática, como as outras provas. Não tem fórmula mágica, né? O que tem é um processo feito até este momento. E eu gostaria de dizer uma coisa: se você não estudou muito ao longo desse ano todo, né? E mesmo porque a gente vive ainda uma pandemia que acabou modificando a forma com que as pessoas conseguem estudar. Se você passa por isso nesse momento, eu gostaria de te dizer que você não é o único, né? Muita gente não conseguiu estudar como pensava em estudar, e as pessoas ficam muito pressionadas com essa ideia. Então, o que acontece, né? Chegamos num ponto onde o que nós estamos fazendo temos 28 dias. O que é que você faz agora? Compra um livro mágico que vende uma estratégia secreta para você ser aprovado, ou dedique-se, baixe a cabeça sobre os livros, assista aulas. Você tem uma infinidade de aulas na internet que você pode assistir. Eu produzo um monte de aulas. Centenas de outros professores produzem boas aulas de qualidade, então eu acho que isso de forma gratuita, né? Eu acho que você não tem que, se você não está num cursinho, se você estudou por conta ao longo do ano todo, essa é a hora de você fazer o quê? De você mergulhar nos livros, se dedicar, concentrar, assistir exercícios. Lembra, não existe conteúdo, claro, tem um ou outro conteúdo, mas de maneira geral você tem que assistir o conteúdo uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, às vezes, para que você consiga entender, e tem que resolver muitos exercícios. Aqui no canal a gente está há 24 semanas
fazendo o quê? Fazendo uma lista de exercícios e trabalhando com o quê? E trabalhando todas as semanas com essa lista de exercícios. Ó, o comentário do Augusto Duarte aqui, ó. Esses últimos meses estou apenas fazendo provas antigas e depois corrigindo. É isso, Augusto, né? Faz a prova, vê o que você errou, é muito cansativo, concordo, né? Porque resolver provas do Enem aí, cada prova de matemática tem 45 questões, não é fácil, é cansativo mesmo, mas você faz o quê? Você resolve a prova, você vê quantas você acertou, você vê o que você errou, e quando você descobre o que você errou, você pega e diz assim, peraí, mas por que eu errei isso? Eu errei, opção número 1, por desatenção. Eu errei porque eu não sabia esse conteúdo, eu errei porque eu errei na matemática básica, né? Confundi algum cálculo de matemática básica, ou errei por distração, sei lá, me perdi em alguma coisa, entendi que a pergunta era uma e a pergunta era outra. Entender, fazer essa autoanálise do porquê você errou uma questão vai te ajudar a... Se for matemática básica, você tem que rever conceitos básicos de matemática básica. Se a gente estiver falando de um conteúdo que você não sabia esse conteúdo ou que você não lembra, você tem que ver qual é o conteúdo e aí você vai lá e assiste esse conteúdo passo a passo. Ou ainda, às vezes você errou por uma distração ou porque você foi pelo caminho errado na questão. Procure na internet, tem centenas, como eu disse, de professores, talvez mais do que centenas de professores resolvendo questões todo o tempo, com qualidade, com exercícios bem construídos, né? Quem está entrando agora, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre quais são suas angústias para o Enem, faltando aí 28 dias para o Enem. Eu estou falta 28 dias, eu propus 90 questões, eu estou há 62 dias, todos os dias, com exceção dos últimos aí, que houve um problema, publicando uma questão diferente aqui no canal e falando sobre diversos temas. E há 24 semanas, a gente faz o quê? Faz o curso do Enem, toda segunda-feira aqui no canal, com temas gigantes. Ó, o Vitor tá dizendo que se sente ansioso demais. Todo mundo, né, Vitor? Essa é a hora de manter a cabeça no lugar, o nervosismo vai pesar muito na hora, apesar de eu ter me preparado. O meu medo mesmo é o psicológico na hora da prova. Eu tenho uma maneira de pensar nisso, Vitor, que pode ajudar, que é o seguinte, vamos pensar. Quantas questões ao longo do tempo, se você estudou de forma bem estudada, quantas questões ao longo do tempo você resolveu? Professor, resolvi, sei lá, milhares de questões, né? Milhares de questões. Eu já vou falar sobre essa tua pergunta, Maria, sobre o TRI. Você resolveu milhares de questões ao longo desse ano. Você vai chegar lá, eu tô batendo na câmera aqui, você vai chegar lá e vai resolver o quê? Vai resolver exatamente 45 questões, se a gente pensar na prova de matemática. Então, Vitor, pensa, são só 45. Você tem que ler essas questões lembrando que, muito provavelmente, você já resolveu outras questões falando sobre o mesmo tema. Então, é muito difícil que tenha ali uma questão de uma coisa que você nunca viu, né? Isso ajuda você a ganhar confiança. E tem uma outra coisa importante que é, o que acontece se você pensa, ó, a Maria está dizendo aqui, foram milhões de questões. Não há dúvida, Maria, que se você, milhares de questões, né? Se você resolveu questões ao longo do ano, vamos pensar aí que você resolveu nos últimos, vamos pegar os últimos 100 dias que antecederam o Enem. Se você resolveu 10 questões por dia, você resolveu 1.000. Se você resolveu 20 questões por dia, você resolveu 2.000 questões. Então é muito trabalho e não é o dia da prova que esse trabalho todo vai desaparecer. Então minha sugestão para você e para todo mundo que está ouvindo isso posteriormente, é que você entenda que você estudou muito, essa sensação de que não vai dar certo ou de que na hora eu não vou saber, ela é explicada por um fator psicológico que se chama síndrome do impostor, né? As pessoas às vezes estão muito preparadas, as pessoas se dedicaram extremamente para isso, mas na última hora elas ficam com aquela sensação de não, mas eu acho que não foi bem feito. Isso é meio que um sistema equivocado de autodefesa. Você procurar um pouquinho sobre síndrome do impostor, você vai ver que é exatamente disso que a gente está falando. Então, Vitor, confiança, dedicação que você teve até agora, e vai dar certo, né? E leia sobre
dispositivos para tentar manter a tranquilidade na hora da prova. Eu acho que isso ajuda muito, né? Interpreta, quando você está aí pensando que você está nervoso, o que você faz para que isso diminua, né? Você tem que ter um dispositivo, tem que ter uma coisa que você faz, uma música que você ouve, e aí lá na hora da prova você tenta encontrar um caminho para driblar essa dificuldade. A Maria fez uma pergunta aqui, que é a seguinte: como identificar questões difíceis e usar o TRI? Olha só, Maria, a primeira pergunta é: você não tem que se preocupar com o TRI. O que acontece? A teoria de resposta ao item, ela não vai ser, você não vai descobrir durante a prova qual questão é difícil. E vou te explicar por quê. Porque quando a gente pega aqui, eu estou resolvendo várias provas, várias questões do Enem nos últimos tempos. E a gente pega aqui questões em que você tinha 2 ou 3 continhas básicas para fazer, e o percentual de acerto dessa questão, ele era de 12%, 16%. Então, entenda, a teoria de resposta ao item é um processo de avaliação que funciona quando a gente pega milhares de pessoas, milhões de pessoas fazendo a prova, e quando a gente pensa em milhões de pessoas fazendo a prova, a gente consegue detectar que uma questão vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil, tá ok? Mas na hora, Maria, você não consegue detectar isso, você não tem como avaliar. Por exemplo, qualquer uma dessas questões que eu resolvi aqui, que eram muito fáceis, se você olhar qualquer uma dessas questões, você vai dizer, mas espera, essa questão para mim é muito fácil. Aí você vai lá e olha o índice de acertos dela, ela teve 14% de acertos, quer dizer que milhões de pessoas erraram essa questão. Você não consegue, na hora da prova, identificar uma questão que vai ser considerada difícil pelo conjunto das pessoas que fizeram, simplesmente pela questão. Porque para ti, essa questão pode ser muito fácil, mas para a galera que está fazendo a questão, ela pode ser muito difícil. Então, não tem como você se preocupar com isso. Eu acho, inclusive, que é um desperdício de energia ficar tentando entender uma coisa, né? Sistema de teoria de resposta ao item é usado desde a década de 50 e é amplamente usado, extremamente seguro e dá para entender como ele funciona, mas não dá na hora para pegar e imaginar dados de milhões de pessoas, dados de milhões de pessoas e aí você ir para a prova. Minha dica, não perca tempo pensando em como, entre aspas, driblar ou entender ou usar a teu favor a teoria de resposta ao item. Preocupe-se em resolver questões bem resolvidas, preocupe-se com a teoria, não tente entender o mecanismo por trás do processo, porque isso só vai complicar a tua vida e só vai dificultar, né? Você vai ter uma preocupação a mais do que você teria simplesmente resolvendo a prova. Minha dica é: resolva a prova de forma concentrada, se possível, de forma tranquila, mas não acha que você vai na hora dizer, não, essa questão aqui, de acordo com a teoria de resposta ao item, ela me parece fácil. Então, essa questão, todo mundo, não existe isso, Maria, tá? Eu acho que é perder tempo demais pensando nessa possibilidade, tá? Depois disso, o Vitor falou que vai tentar melhorar. Com certeza, Vitor. São milhares de questões, o maior peso é matemática, você está fazendo uma prova por dia. Caramba, uma prova por dia é muita questão que você resolveu até agora. E o Augusto perguntou se eu tenho alguma dica para matemática da FUVEST. Há alguns anos que eu presto vestibular e acho que matemática que é muito diferente a matemática na FUVEST do que no Enem ou na VUNESP. Eu concordo. A matemática do Enem e da VUNESP, elas são matemáticas em que você consegue encontrar ideias mais cotidianas, em que tem um fundo ali. Na verdade, a da VUNESP é um pouco mais elaborada do que a prova do Enem, significativamente mais elaborada, mas eu acho uma excelente prova até para treinar para o Enem. No curso de matemática do Enem que eu estou disponibilizando aqui no canal, eu uso várias questões da VUNESP, porque eu acho que elas são importantes para ajudar a criar a construção lógica. O diferencial da prova de matemática da FUVEST, Augusto, é que a gente tem lá questões com uma extensão muito grande, as perguntas são muito bem elaboradas, mas assim, eu acho que a melhor coisa para se fazer
é resolver muitas questões da FUVEST. E entender que, né, as pessoas dizem, prova daqui ou prova dali. Matemática do Enem, da FUVEST ou da VUNESP é a mesma. O que vai mudar a ideia é a forma como essas perguntas são feitas e a abordagem interpretativa e de construção que a gente tem sobre elas. Eu tenho aqui no canal algumas questões da FUVEST resolvidas e eu lembro de uma questão da FUVEST em que a gente tem lá uma função, f definida pela raiz quadrada de tanto sobre tanto e você cai em 2 polinômios, uma questão gigantesca e que dependia principalmente do quê? Principalmente de lembrar dos conceitos de domínio, de imagem misturado com polinômios, ou seja, dependia de muita coisa. Se você olhar só para domínio, olhar só para imagem, olhar só para polinômios, as questões são o quê? As questões são muito boas, muito simples, mas quando você junta essas ideias todas em uma coisa só, acaba complicando bastante. Augusto, assisti esse vídeo hoje. Acho que foi por isso que o YouTube avisou da live. Essa questão, se você viu ela lá, ela é uma questão muito elaborada. E, inclusive, quando eu resolvi essa questão, tem um detalhezinho no final, que depois eu adiciono nos comentários, que tem uma parte lá, você vê, que tem um valor que era para ser fechado e eu deixei aberto. Professor, tem grandezas proporcionais aqui no canal? Tem sim, Maria. Tem uma aula inteira falando de razão e de proporção, que foi uma aula lá do curso do Enem. Você quer ver uma coisa? Eu te digo já como é que é o nome da aula. Razão e proporção. Deixa eu procurar aqui. Foi uma aula do dia 11 de agosto, e essa aula se chama Curso Enem Matemática, Razão e Proporção, é a aula número 5 de 28, Maria. Eu acho um tema muito frequente no Enem. Hoje eu publiquei algumas questões, como eu disse, eu estava atrasado, e a gente tem, dezenas de questões dessas no Enem. Obrigado, Augusto. Que bom que você curte. Procura assim, Maria, tá? Razão e Proporção, aula 5 de 28. Se você olhar nas playlists, tem uma playlist que se chama Curso Matemática Enem, e lá nessa playlist tem o quê? Tem todas as ideias, que são as ideias mais frequentes, e eu acho que as 4 primeiras semanas falam só sobre matemática básica, né? Isso é bem importante. Esse curso é um curso que foi disponibilizado, a Maria já achou, esse curso é um curso que foi disponibilizado gratuitamente aqui no canal. Eu trabalho com o orgânico do canal, então quem vê o canal acha ele de forma orgânica, quer dizer que nada aqui é patrocinado, nem nada, e se você chegou aqui nessa live por algum motivo e você tem grupos aí que você pode divulgar esse trabalho, divulga lá nos seus grupos, né? Ajude o canal a continuar produzindo, a continuar crescendo. Isso é importante, porque quanto mais pessoas ajudam a divulgar esse trabalho, melhor, né? Se você tá aqui e não deixou aquele like maroto ainda, deixa o like maroto, isso é importante. E, galera, a Maria já achou, como eu falei, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui acompanhando esse bate-papo sobre o Enem. Eu acho que a gente vai fazer mais isso nos próximos dias, porque eu acho que quando a gente fala de ansiedade, de preocupação, de entender o que a gente está sentindo em relação a essa prova, né? De não achar que você é uma máquina que estudou meses a fio, você vai chegar lá no dia e vai render de forma linear e perfeita o tempo todo. Eu acho que isso é fundamental. O Vitor está naquele grupo que mandaram aquelas estratégias. Vitor, eu acho muito sugestivo. Eu podia criar um vídeo clickbait aqui dizendo estratégias secretas para o Enem que só eu posso te contar. Mas eu tenho feito isso gratuitamente há 28 semanas, que é o quê? Estudar.
ver os conteúdos principais, resolver questões com calma, com atenção, entendendo qual é o conteúdo por trás, porque resolver questão com macete funciona para a questão A, para a questão 1, para a questão 2, para a questão 3, mas não vai funcionar para outras centenas de questões. Então não adianta você ter macete para resolver uma questão que já aconteceu, se você não sabe o que a gente tem lá atrás. Abração para você, abração para vocês e para o Orestes. Foi meu aluno no Gaia em Criciúma, e hoje ele está estudando anatomia na faculdade, e deu uma pausa para mim. Pô, que legal ver, eu não sei quem é você, ver, mas seja bem-vindo, que bom que você está aqui, né? E que bom que você está na faculdade, que é o objetivo de todo mundo por aqui. Meus caros, a gente se encontra aí ao longo desses 28 dias que faltam para o Enem mais algumas vezes. Eu vou fazer mais lives rápidas como essa e a gente... Ô Vinícius, tudo bem? Que legal. E a gente volta a conversar, tá? Queridos, nos encontramos na próxima. Divulga aí nos seus grupos de estudo esse curso de matemática do Enem. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Quanto mais gente a gente ajuda, melhor, porque essa energia positiva de compartilhar conhecimento volta para você de maneiras muito boas. Eu tenho certeza disso. Meus caros, até mais. Deixa eu ver como é que eu paro aqui. Eu acho que é aqui. Até mais. Tchau, tchau.